Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal, não tem esse canal. Vídeo de hoje, papo de maluco, aperte os cintos, é hora da viagem. Você já parou para pensar por que só a alta cúpula do Vaticano, só uma minoria de pessoas, tem acesso aos arquivos secretos do Vaticano? Sendo que dentro desses arquivos secretos, que de secretos tem assim um nome, na verdade, né? Porque todo mundo sabe que existe, então não é tão secreto assim. Mas na verdade o conteúdo que está ali a maioria das pessoas não sabe. E é esse o questionamento. Porque só a cúpula do Vaticano tem acesso aos textos originais que estão lá dentro dos arquivos secretos do Vaticano, os textos originais escritos por Jesus e pelos seus apóstolos, que deram origem à Bíblia. Só que uma parte deles não deu origem à Bíblia. Uma parte deles foi censurada, não faz parte da Bíblia. Inclusive, uma parte é escrita pelo próprio Jesus. Então, por quê? Que só se está ali o conhecimento da humanidade sobre Deus, sobre a vida, tudo que Jesus e os apóstolos conheciam está ali, porque só a alta cúpula do Vaticano tem acesso a esses papéis. E aí vem a curiosidade. Se a gente parar para analisar a história, voltar lá atrás, na época do Império Romano, porque na época do Império Romano foi a época onde Jesus nasceu, cresceu, viveu e morreu. E foi onde Jesus foi condenado pelas leis que existiam na época. Só que se a gente pegar quem foi Pilatos no Império Romano, Pilatos foi um general, um rei, que governou uma região que é a região onde Jesus nasceu, viveu e foi criado. Só que Pilatos governava aquela região em nome do Senhor e dono de todas as terras, imperador. Porque o imperador de Roma dominava o que é todo o Império de Roma, que ocupava praticamente o que é hoje a Europa. Que antigamente, antes de se tornar a Europa, os países independentes, cada cantinho lá ser um país, antes quase todo aquele continente ali onde é a Europa era parte do Império Romano e o imperador de Roma ficava no que era a cidade capital, que é lá onde está o Vaticano, o Coliseu, pegava a região lá, toda aquela região. E Jesus, do outro lado, Pilatos, viviam lá no, onde é o Oriente Médio hoje. Então, tipo, o imperador demorava meses de viagem para chegar lá na região de Jesus. Então, quando Jesus foi preso, o imperador nem estava lá. Pilatos que governava aquilo lá. E Pilatos mandou os soldados dele prenderem Jesus, porque a bancada evangélica da época, os líderes de uma instituição religiosa da época, falaram para Pilatos prender Jesus, porque essa instituição tinha poder para isso, tinha influência política e poder político para isso. Tanto que Pilatos falou que lava as mãos, que perante o império e o imperador, Jesus não tinha pecados, não tinha crimes. Ou seja, Jesus era um homem livre, mas tinha uma instituição poderosa, religiosa, que tinha poder e influência, que mandou prender Jesus por heresia, que heresia era um crime contra Deus. E qualquer um que questionasse essa instituição, que desrespeitasse essa instituição, era condenado por heresia e pregado na cruz como exemplo, para que as pessoas passassem até um ponto para a gente pensar o tanto que a humanidade evoluiu do Império Romano até hoje em dia. Porque naquela época era normal, conceito normal, pregar as pessoas na cruz e deixá-las apodrecendo lá, ficar semanas penduradas lá morrendo. Que aí passava homem, mulher, famílias, tal, aí os pais passavam, olhavam para os filhos, olha filho, não desrespeite os homens daquela instituição, não questione os homens daquela instituição, porque senão você vai acabar na cruz igual esses povos aí que estão na cruz tudo morrendo, porque tudo é heresia e tal, é crime contra Deus. E o crime contra Deus, essa instituição tem o poder para punir, em nome de Deus, amém, punir esses hereges que são tudo do capeta, tudo do errado. Então, assim, quando Jesus e os apóstolos foram presos, acusados de heresia, os textos que eles estavam no poder dele, os textos que eles tinham escritos, ficaram em poder dessa instituição, que mais tarde veio se tornar o Vaticano e tudo lá, e parar lá nos arquivos secretos do Vaticano. Mais tarde, tipo, muitos anos depois, né? E é muito louco que anos depois da morte de Jesus, ou na época, um pouco antes da morte de Jesus, teve essa mesma instituição colocou o calendário gregoriano do nada, do dia para noite, resolveu trocar o calendário para